Muito fisioterapeuta me pergunta por que eu levo 2 meses para tratar um paciente que tem uma obstrução mecânica, um bloqueio de movimento, um desarranjo. Muito fisioterapeuta acha que a gente vende plano de tratamento desnecessário. Bom, se toda dor tivesse uma melhora vertiginosa num gráfico em linha reta, onde no ponto 0 da consulta até o ponto 9 da 8ª sessão o paciente melhorasse dessa forma, cada dia que passasse ele ficasse melhor, eu estaria amplamente equivocado na minha prática clínica. E eu concordo com você que pensa isso. Mas acontece que a maioria das dores crônicas podem ser recorrentes ou com flare-up. Isso quer dizer que do nada seu pé pode voltar a doer, sua lombar pode voltar a doer, seu braço pode voltar a irradiar, pode voltar a adormecer sua mão, a cabeça pode voltar a doer, porque a melhora do paciente acontece num gráfico similar a um eletrocardiograma com as ondas SPQR. Por exemplo, eles começam a fazer assim, ó. E essa variabilidade vai deixar o paciente com picos de intensidade da dor, no qual ele vai se desencorajar do tratamento e vai achar que não está surtindo efeito, que ele está pior. Só que aí, quando a gente resolve a dor do paciente, vamos dizer assim, na 3ª sessão, na 4ª sessão, quiçá com uma sessão, o que levou esse paciente a ter dor? E aqui eu não te questiono qual foi a causa, mas quais são as maiores influências do contexto do paciente para fazer com que ele sinta dor? Você consegue investigar isso? Eu vou te dar 2 exemplos. Eu atendi uma paciente com uma crise de dor cervical irradiada para o ombro. Eu avaliei ela e ela não tinha déficit neurológico progressivo, perda de força na mão, ela não tinha alteração de sensibilidade na avaliação, ela não tinha hiperreflexia, ela não tinha alterações do reflexo, ela não tinha febre junto com a dor, ela não estava perdendo peso sem motivo e o mais importante, ela não tinha relato de trauma, queda ou acidente que me fizesse suspeitar de uma fratura. Então eu desencorajei ela a fazer o exame de imagem e eu comecei a atendê-la e na 3ª sessão ela estava quase zerada, 90% melhor. Ela fechou um plano de tratamento de 2 meses, 8 sessões. Na 3ª ela estava melhor. Por estar melhor da dor, ela abandonou o tratamento. Durante esse abandono do tratamento, ela deixou 5 sessões na casa. E ela teve uma nova crise de dor cervical irradiada para o ombro. Dessa vez em intensidade maior do que quando ela chegou aqui. Ela tinha um familiar que era namorada de um médico. E esse médico indicou um outro colega médico para ela ir. Nessa situação eu não estava na cidade e ela não tinha a crença de que um atendimento online poderia resolver o problema dela. Ela passou no médico, o médico pediu uma ressonância magnética da cervical, da torácica, do ombro e da lombar. Tudo bem, você deve estar se perguntando por que tanto exame. Porque ela tinha uma queixa de dor lombar também, mas que não era incapacitante. O médico, para pecar por excesso, pediu 4 ressonâncias magnéticas. Ao levar o resultado das 4, o médico falou para ela que ela tinha 15 hérnias de disco. 15 hérnias de disco. Ela voltou para o meu tratamento depois e ela não conseguia fazer nenhum movimento que ela já conseguia fazer durante as 3 primeiras sessões sem dor nenhuma. Caio, inflamou a coluna? Impossível. Caio, alguma lesão aconteceu? Impossível. Ela não teve trauma, queda ou acidente. Nada que justificasse uma lesão abrupta com fator nociceptivo, né? Ela teve um excesso de informações de nocebo que para o profissional da saúde, que infelizmente estava desatualizado, justificou a crise de dor dela por causa das 15 hernias de disco. Ainda falou termos como se a coluna dela fosse uma coluna de 80 anos, que a coluna dela fosse frágil, que se estava assim, imagine na velhice como é que ia ser. Então a paciente recebeu um senso de catastrofização, um senso de fragilidade, um senso de hipervigilância em relação ao estado de saúde musculoesquelético dela. E ela começou a ter evitação. Essas informações fizeram com que o cérebro dela entrasse
em reação abrupta de ameaça. E quando o cérebro está em estado de ameaça, ele quer te proteger. E para te proteger, ele tensiona de forma exacerbada toda a musculatura, ele impede a amplitude final de movimento, todos os movimentos passam a ficar dolorosos e você pode desencadear um mecanismo de sensibilização do sistema nervoso, fazendo com que estímulos inócuos ou estímulos insuficientes para provocar nocicepção e para fazer com que a nocicepção seja entendida como ameaça e provocar dor, fazer com que essa paciente sinta dor, como por exemplo alisar ela. O vento do ar-condicionado batendo na pele, em vez de arrepiar, ela sente dor. Agora imagine isso de forma repetida, refratária, numa paciente que já passou por 10 ortopedistas, por 3 neurologistas, por 2 médicos da dor, que já cansou de 77 sessões de fisioterapia pelo plano de saúde, que já pagou fisioterapeuta particular para ir em casa e não teve o problema resolvido. Imagine a amplificação desse efeito nocebo através das mensagens negativas a respeito do estado de saúde. Mas Caio, os profissionais estão mentindo? Não, eu de coração acredito que eles estão tentando ajudar a paciente. Mas informação é ouro. E quando a gente não tem informação e tenta ajudar, é como se eu, fisioterapeuta, chegasse para você e falasse: tome aqui ciprofloxacino para sua infecção de garganta. Tome aqui propanolol para sua arritmia. Tome aqui esse beta-bloqueador para sua, enfim. Entende? Eu não tenho domínio nenhum a respeito da informação desses remédios. Eu tenho domínio sobre saúde musculoesquelética, sobre como o movimento é capaz de afetar e modificar o seu sintoma e te gerar qualidade de vida. Eu não tenho conhecimento sobre saúde mental, eu não tenho conhecimento sobre farmacocinética, farmacodinâmica, interação medicamentosa. Então, cada um no seu quadrado, pelo amor de Deus. O exemplo 2, paciente evolui com dor no tornozelo, vai no especialista, o especialista faz o exame de imagem e fala que você tem uma tendinopatia no tendão de Aquiles, que você tem uma tendinopatia no supraespinhal do ombro, você tem uma tendinopatia nos rotadores externos, uma tendinopatia glútea, enfim. A paciente começa a fazer intervenção medicamentosa e usar uma bota, que vai modificar a variabilidade motora, isto é, traduzindo e simplificando, a forma de caminhar é alterada e isso é imperceptível a olhos não treinados. A fase de contato inicial da marcha, a fase de aceitação do peso, de resposta à carga, a fase de apoio médio, apoio terminal, a fase de balanço, a fase de propulsão, elas podem ser prolongadas ou encurtadas. Elas podem ter uma aceleração da fase aérea para que o paciente coloque logo o pé. E aí, se você tecnicamente entendeu, é o paciente que claudica, que manca por causa de uma iatrogenia provocada por uma bota prescrita por um profissional de saúde que não examinou a paciente do ponto de vista de movimento. Não estou dizendo que ele não examinou, não fez exame de imagem, não fez teste ortopédico, provavelmente fez. Mas quem entende de movimento é o fisioterapeuta. Principalmente o fisioterapeuta musculoesquelético. Ah, mas eu tenho mestrado em biomecânica. Ah, mas eu estudei biomecânica fora, fiz meu PhD. Querido, nós não somos robozinhos para nossas interações complexas com o contexto, com o ambiente, serem reprodutíveis em análise de software, em carga, em velocidade angular, em padrão de movimento que um computador vai prever para o corpo humano. Você sabe quantas interações musculoesqueléticas estão acontecendo naquele tecido para o movimento ser harmônico, para o recrutamento muscular ser sinérgico? Isso não é reprodutível em análise de Vicon, em análise 3D, em análise multidimensional. Pelo amor de Deus, para dor crônica isso não funciona. Sentem e pesquisem essas intervenções em pacientes com dor crônica. A paciente melhora na terceira sessão, vai fazer uma trilha, vai andar 10K de boa. E aí quando ela tem um flare-up, tem uma intensificação da dor do nada, e aí ela acha, meu Deus, a dor voltou.
E agora? Acho que o problema voltou. E aí, ela pagou o tratamento, ela pagou os 2 meses seguidos. E ela voltou para cá e foi novamente encorajada, foi novamente exposta, percebeu que não agravou, e aí a autoeficácia foi lá para o teto. Ela percebeu que a melhora não é vertiginosa, mas sim num gráfico de eletrocardiograma, e que sim, ela teve uma intensificação da dor, mas comparada com o ponto zero da consulta, ela ainda está melhor. Se essa paciente tivesse pago só 3 sessões, provavelmente ela teria caído no ciclo vicioso novamente do sistema de doença, não chamo nem de sistema de saúde, né? Teria passado por um profissional que examinaria a imagem não mudou. Provavelmente a imagem não mudou, a imagem está como ela chegou na primeira consulta, com as alterações em ecogenicidade do tendão, as alterações degenerativas de articulação, e provavelmente o nocebo ia ser instalado, a hipervigilância ia ser desencadeada, a redução da autoeficácia, a cinesiofobia, o medo do movimento, o paciente ia ficar mais tenso e mais preocupado, provavelmente desesperançoso, já investiu grana no tratamento e voltou a piorar. Então, quando você, mágico da medicina, mágico da fisioterapia, fica fazendo propaganda que resolve o problema do paciente em 1 sessão, em 3 sessões, em 5 semanas, o paciente vai receber sugestões nocebo do mundo. Porque enquanto você, profissional de saúde, está trabalhando com base em evidência, você vezes 1000 está trabalhando sem base em evidência, gerando essas informações negativas para o paciente. Então, quando a paciente for fazer o tratamento com você, seja claro, seja honesto, fale tudo o que você sabe na primeira consulta e só venda o tratamento até o final, o tratamento completo, se você de fato souber o que está fazendo em cada etapa do programa de reabilitação. Porque se você não sabe, você vai continuar com essa síndrome do herói. Eu sou o único floquinho de neve que resolvo a dor do meu paciente em 5 semanas, em 3 semanas. E aí o paciente sai do seu consultório, chega no elevador, escuta um outro paciente que saiu de outro consultório falando que a dor dele é igual, falando que o exame de imagem deu isso e que está inflamado, e aí a sugestão negativa começa a entrar, o paciente começa... Gente, pelo amor de Deus, tudo que você dá foco cresce. Se você toma um remédio desconhecido para um efeito e vai ler a bula, a sugestão negativa está lá na bula. Você vai ter os colaterais que estão na bula. Definitivamente. Então, consulte um profissional e faça o que o profissional te pedir. Mas seja disciplinado. Não gaste seu dinheiro à toa, porque quando você voltar aqui, o professor chato vai estar aqui para fiscalizar tudo que ele pediu para você fazer. E se você gaguejar, amigo, eu vou saber que você não está fazendo como eu pedi. Entende? Então, físio, médico, psicólogo, profissional da saúde, vamos tentar identificar logo de cara qual é o problema do paciente, para saber qual é a média do tempo de tratamento, para saber quantas sessões em média o paciente vai precisar para o paciente ter posicionamento. Eu acho a coisa mais esdrúxula do mundo você anunciar o seu tratamento, vender tratamento da dor, seja qual profissional você for, e o paciente entrar em contato com a central e falar assim: quanto é a sua consulta? A consulta é R$600. Beleza, e o tratamento? Não sei, só na hora para identificar. E o paciente chega aqui programado com os 600, te paga e você fala para ele: seu tratamento é 15 mil, seu tratamento é 2 mil. O paciente ele tem que saber para se programar para o tratamento. Então, quando você entra em contato comigo, você já sabe o valor da minha consulta e você já sabe o valor dos meus 3 tratamentos. Eu só tenho 3 tratamentos. Eu não vendo mais do que esses 3 tratamentos, porque você precisa saber que no mínimo você vai pagar X, no máximo você vai pagar Y. E aí você consegue se programar. Faz sentido? Enfim, é por isso que a gente vende planos de tratamento para 2 meses, para bloqueios de movimento. Porque essa melhora de 15 dias que muita gente fala aí, ela não se estabelece na realidade. Na prática, a teoria é outra.